Então, bom dia a toda a galerinha do sexto ano A, sexto ano B, alunos aqui do Estrela da Manhã. Sou o professor Jurandir, professor de Ciências do sexto e sétimo ano, e vamos dar início aqui à nossa primeira aula de revisão sobre o capítulo Transformações da Matéria. Então, estados físicos da matéria. Então, vamos relembrar o conceito de matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Então, tudo aquilo que eu consigo perceber na natureza, que eu consigo medir a sua massa e perceber a sua localização no espaço, é matéria. Então, existem três estados físicos da matéria: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Lembrando que esses estados, eles têm algumas características bem específicas. No estado sólido, as moléculas estão bem unidas entre si. O que dá o estado sólido é uma invariabilidade da sua forma e do seu volume. Então, não muda nem o volume nem a forma da substância que se encontra no estado sólido. No estado líquido, como as moléculas já estão um pouquinho mais distantes, já consigo perceber uma variação na forma da matéria. Por exemplo, como nós temos aí na segunda imagem, o líquido dentro da garrafa e o líquido dentro da bacia, ele vai mudar a sua forma dependendo do recipiente que ele esteja, mas o seu volume vai continuar o mesmo. Digamos, 20 ml de água sólida, depois de derretida, nós vamos ter os mesmos 20 ml de água líquida. E no estado gasoso, as moléculas estão tão afastadas entre si que a sua forma e o seu volume vão se manter invariáveis. Não dá para eu definir qual é a forma de uma substância que esteja no estado gasoso e nem o seu volume, devido ao afastamento de suas moléculas. Tá bom? Então, só lembrando que esses são os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. A matéria ela muda de estado físico dependendo da mudança de temperatura, de energia, ganho de energia e a pressão atmosférica. Então, nós temos aqui os três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E esses estados físicos, eles vão variar devido a esses dois fatores, ou a energia ou a pressão atmosférica. Então, se uma substância, por exemplo, a água, vamos tomar a água como um exemplo, ela recebe energia e está no estado sólido, ela passa e muda de estado físico, passando para o estado líquido. Nós chamamos isso de fusão. Isso se ela recebe energia. Se ela continua recebendo essa energia, ela muda do estado líquido para o estado gasoso, e nós chamamos isso de vaporização. Da mesma forma, se essa matéria recebe uma energia muito grande, isso também depende da matéria específica, ela pode passar direto do estado sólido para o estado gasoso, e nós chamamos isso de sublimação, como por exemplo a naftalina. A naftalina é uma substância que ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Isso que a gente chama de sublimação. Existe também a passagem de estado físico com a perda de energia. Por exemplo, passar do estado gasoso para o estado líquido, essa mudança ocorre com perda de energia ou variação da pressão atmosférica, e a gente chama isso de condensação ou liquefação. Se esse material continua perdendo energia, ele muda do estado líquido para o estado sólido, o que nós chamamos de solidificação. E também a passagem rápida do estado gasoso para o estado sólido sem passar pelo estado líquido, o que a gente chama de ressublimação ou uma nova sublimação. Então, essas são as mudanças de estado físico: fusão, sublimação, vaporização, condensação e solidificação. Lembrando que na vaporização nós temos três tipos de vaporização: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é uma vaporização lenta,
A ebulição é uma vaporização rápida e a calefação é uma vaporização muito rápida, né? Como, por exemplo, quando você coloca água para ferver no fogo, você tem uma ebulição, é uma vaporização rápida. Quando você solta uma gotinha de água sobre uma chapa quente, você tem uma calefação, que é uma vaporização muito rápida. Que aí você ouve aquele chiadozinho quando há o contato da gota de água com uma chapa quente. E a evaporação é um processo muito lento, tão lento que não pode ser percebido. Ele ocorre naturalmente no ambiente, tá bom? Então, temos aí todas as mudanças de estado físico. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de ebulição e de fusão são temperaturas, e essas temperaturas, né, o seu nome indica o tipo de mudança que está acontecendo. Lembra que no slide passado nós vimos que a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, e que a ebulição é um tipo de vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, o ponto, que é uma temperatura, né, indica que momento aquela substância está mudando, a que temperatura aquela substância está mudando de estado físico. Isso é muito importante, porque cada substância encontrada na natureza tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição específico daquela substância. Isso é importante por quê? Porque nós vamos saber que em determinada temperatura uma substância pode estar no estado gasoso, no estado líquido ou no estado sólido, como por exemplo a água. A água tem um ponto de ebulição de 100 graus e um ponto de fusão de 0 graus. Então, se eu estou num ambiente onde a temperatura é 30, então possivelmente essa água ela se encontra no estado líquido, sendo que ela só vai começar a derreter a 0 graus, porque o seu ponto de fusão, né, a passagem do estado sólido para o estado líquido, só ocorre a partir de 0 graus. Então, se a temperatura do ambiente está em 30 graus, ela se encontra no estado líquido. E ela só vai evaporar a partir de 100. Então, você faz o comparativo. Se o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100, a 30 graus, no ambiente a 30 graus, eu vou encontrar essa água apenas no estado líquido, sendo que ela começa a derreter a 0 e só vai evaporar a 100. Isso é muito importante, né, para a gente poder estar observando. Lembrando que cada substância ela tem o seu ponto de ebulição e fusão específico, tá bom? Seguindo aqui, nós começamos a parte dos fenômenos. Então, a gente tem aqui esse quadro comparativo dos fenômenos. Os fenômenos são qualquer tipo de modificação que acontece na natureza. Nós podemos classificar eles como fenômenos físicos e químicos. Os físicos, eles modificam a matéria, né? Eles mudam as suas propriedades. Os fenômenos físicos, eles não mudam a constituição da matéria, não mudam as suas propriedades. Já os fenômenos químicos modificam, né? Como, por exemplo, você pega um papel e amassa, ele continua sendo papel? Sim, portanto, aconteceu um fenômeno físico. Já se eu queimo esse papel, eu vou modificar as substâncias depois desse fenômeno, então eu vou ter um fenômeno químico. Nos fenômenos físicos, esses fenômenos podem ser repetidos. Já nos fenômenos químicos, não, eles não vão poder ser repetidos porque as substâncias formadas são outras depois que ele ocorre. Nos físicos não surgem novas substâncias, já nos químicos sim. Daí a impossibilidade de não se poder repetir esses fenômenos. E nos fenômenos físicos, a maioria dos casos, ele não há mudança do aspecto das substâncias. Nos químicos, esse aspecto vai ser modificado. Então, cabe a gente perceber que existem algumas evidências de quando ocorre uma transformação química, né? A mudança de cor no aspecto ou cheiro, como por exemplo, se você vai lá, deixou um pouquinho de comida sobre a mesa e esqueceu uma noite toda lá. Se você volta no outro dia, né, se você observar que modificou a cor ou o cheiro da substância, você diz logo que está estragado, né? Isso indica que aconteceu um fenômeno químico naquela substância. Então, não vá ingerir essa substância ou esse alimento de jeito nenhum. Se você viu a formação de algum gás, bolinhas de gás, né, isso a gente vê muito quando você esquece o feijão sobre a mesa, você vê aquelas bolinhas de gás, isso é um aspecto, né, que há uma transformação química, né? Formação de algum tipo de sólido, o processo da ferrugem
é a formação de um sólido. Então, aquele material está se modificando, não é mais o ferro, né? É uma substância chamada óxido de ferro, que não tem mais as mesmas propriedades do ferro. Não dá para você manuseá-lo da mesma forma. Então, é também uma transformação química. Liberação de luz e calor. Se libera luz e calor, é um fenômeno químico. Portanto, há a formação de novas substâncias. Então, se você viu essa liberação de luz, percebeu o calor emitido, transformação química aconteceu ali. Então, fenômeno químico. Então, se eu observo todos esses tópicos, o fenômeno é químico. Então, você lembra lá da nossa musiquinha: se mudou, químico; se não mudou, físico; se mudou, químico; se não mudou, físico. Então, se muda, o fenômeno é químico; se não muda, o fenômeno é físico, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um testezinho para a gente avaliar o nosso conhecimento de fenômenos físicos e químicos. Você dá um pause no seu vídeo aí e lê a questão e a gente vai corrigi-la já já. Isso. Depois da leitura, vamos aqui avaliar essa questão. Então, assinale a alternativa correspondente ao fenômeno físico. Lembra, fenômenos físicos são aqueles fenômenos em que a substância não muda, não pode ser repetido. Então, vamos lá. Letra A, combustão de um fósforo. Na combustão, nós temos liberação de luz e calor. Portanto, é um fenômeno químico, muda a substância. Então, se muda, é químico. Então, é químico que nós queremos? Não, fenômeno físico, então não marca. Letra B, formação de novas substâncias. Se forma novas substâncias quando se muda a substância. Portanto, fenômeno químico, não é físico, então também não marcamos. Letra C, enferrujamento, a ferrugem. Então, formação de óxido de ferro. Então, muda substâncias, formam novas substâncias, perde o aspecto, perde as características. Fenômeno químico. Resta para a gente letra D e letra E. Mas eu já vou mostrando para vocês logo a letra E, que diz o seguinte: queima do álcool. Combustão, queima de uma substância gera novas substâncias. Portanto, a nossa resposta é a letra D. Obtenção de sal da água do mar. A obtenção do sal da água do mar é um fenômeno físico. Por quê? Porque eu vou ter a produção de sal a partir da evaporação da água. Aí fica uma dica: evaporação é uma mudança de estado físico. Depois desse processo eu vou ter água no estado gasoso, continua sendo água. Então, se muda o estado físico, aí lembra, estado físico, então fenômeno físico. Então, a nossa alternativa aqui é a letra D, obtenção de sal da água do mar. Por que a gente ainda marca ela? Porque esse fenômeno ele pode ser repetido. Você pode repetir ele novamente. Depois de você obter o sal, você coloca esse sal em água novamente e repete o fenômeno novamente, tá bom? Então, letra D. Mas vamos fazer mais um teste, tem mais uma. Vamos fazer mais um teste. Você dá o pause aí, lê essa alternativa e vamos respondê-la. Muito bem, depois dessa leitura, vamos lá. Então, observando essa imagem aí, a gente vai responder de acordo com o ciclo da água, que se baseia nas mudanças de estado físico. Então, com base na imagem, vamos responder essas questões aqui. Letra A. Considerando que as nuvens são formadas por minúsculas gotículas de água, que mudanças ou mudança de estado físico ocorre no processo 1? Então, se observa bem aqui no processo 1, nós temos a água no estado líquido, né? Essa água, para a formação das nuvens, ela passa por dois processos, duas mudanças de estado físico. Quais são elas? Muito bem, se você colocou aí evaporação e condensação, você acertou. A água evapora, muda do estado líquido para o estado gasoso e depois se condensa, formando as nuvens, que são nada mais do que gotículas de água. Então lembra, nuvem não é gás, que o gás não dá para ser visualizado a olho nu. São formadas as nuvens por gotículas de água, daí um processo de condensação. Condensação, lembra, passagem do estado
gasoso para o estado líquido. E na letra B nós temos o processo representado pelo número 3. Olha lá o número 3. Ocorre mesmo que em pequena quantidade em algumas regiões do sul do Brasil. Qual é o nome da mudança de estado físico envolvida nesse processo? Então, observa. No 2 nós temos um processo bem interessante que é a chuva, né? Mas o 3 ele acontece em uma altitude mais elevada. Então ali eu tenho a formação ou de neve, né, ou de granizo. Então, se você observa aí, neve é água no estado sólido. Daí nós temos o processo aí que é a solidificação, né? Passagem do estado líquido para o estado sólido. E aguardo vocês nos próximos episódios para a nossa próxima videoaula sobre o capítulo 2. E estudem!